Minha filha achava que tinha se casado com o homem perfeito. Charmoso, bem-sucedido e sempre dizendo as coisas certas. Mas eu vi algo que ninguém mais percebeu. Ele não estava interessado no coração dela. Estava interessado no que acreditava que eu escondia. Durante anos, mantive um armazém no centro da cidade. Ninguém sabia o que havia lá dentro, exceto eu. Então, certa tarde, meu telefone tocou. O gerente do armazém parecia apavorado. Senhor, seu genro está aqui. Ele está com um alicate corta-vergalhão. Naquele momento, percebi que a armadilha que eu havia passado meses preparando finalmente estava prestes a se fechar. Por mais de 30 anos, construí meu negócio do zero. Dias longos se transformaram em anos longos, e eventualmente, esses anos se transformaram em uma fortuna que me permitiu proporcionar uma vida confortável à minha família. Minha filha, Emma, nunca precisou se preocupar com dinheiro e, por causa disso, eu sempre temi que alguém acabasse entrando na vida dela pelos motivos errados. Quando ela me apresentou Daniel, todos pareceram impressionados com ele. Era eloquente, confiante e sabia exatamente como fazer as pessoas gostarem dele. Minha filha estava completamente apaixonada, mas havia algo nele que nunca me pareceu genuíno. À medida que os meses passavam, minhas preocupações só aumentavam. Daniel fazia perguntas estranhas, perguntas que a maioria dos futuros genros jamais faria. Queria saber detalhes sobre meus bens, propriedades, investimentos e apólices de seguro. Durante os jantares em família, ele sempre encontrava uma maneira de direcionar as conversas para dinheiro. Sempre que eu mencionava negócios, seus olhos pareciam brilhar com um interesse incomum. Todos os outros achavam que ele era apenas curioso, mas eu percebia o padrão. Ele se importava menos em fazer parte da família e mais em descobrir o que acreditava que eu escondia. Havia uma coisa que o fascinava especialmente. Anos antes, eu havia comprado um antigo armazém no centro da cidade. Era um prédio grande que raramente recebia visitantes. Sempre que Daniel descobria algo novo sobre ele, ficava visivelmente animado. Repetidamente, perguntava por que eu continuava pagando por um armazém que aparentemente não era utilizado. Eu sempre sorria e mudava de assunto. Quanto menos informação recebia, mais obcecado ele ficava. Logo, sua curiosidade se transformou em uma fixação doentia. Com o tempo, comecei discretamente a investigá-lo. Contratei um investigador particular que descobriu informações que Daniel havia se esforçado muito para esconder. Antes de conhecer minha filha, ele havia acumulado dívidas significativas. Diversos empreendimentos fracassados o haviam deixado desesperado por dinheiro. Pior ainda, existiam relatos de antigos parceiros que afirmavam que ele manipulava pessoas financeiramente sempre que surgia uma oportunidade. As evidências pintavam um quadro preocupante. Eu queria proteger minha filha, mas também precisava de provas irrefutáveis antes de confrontá-lo. Foi então que criei um plano. Intencionalmente, deixei que rumores circulassem entre familiares de que o armazém continha ativos valiosos ligados à minha empresa. Nunca confirmei a história, mas também nunca a neguei. Toda vez que Daniel fazia perguntas, eu respondia com comentários vagos que alimentavam sua imaginação. Logo, ele ficou convencido de que algo extremamente valioso estava escondido lá dentro. Exatamente como eu esperava, seu comportamento se tornou cada vez mais imprudente. Algumas semanas depois, o gerente do armazém me ligou com notícias alarmantes. Daniel havia aparecido inesperadamente e exigido acesso ao prédio. Quando sua entrada foi negada, permaneceu do lado de fora observando a propriedade por horas. As câmeras de segurança o registraram estudando fechaduras, entradas e pontos cegos. Naquele momento, soube que ele estava se preparando para fazer algo desesperado. Em vez de impedi-lo imediatamente, decidi deixar que a situação revelasse suas verdadeiras intenções de uma vez por todas. A ligação finalmente chegou em uma tarde chuvosa. O gerente falava tão rápido que mal consegui entendê-lo. Daniel havia retornado carregando um alicate corta-vergalhão e estava tentando forçar a entrada. Em vez de entrar em pânico, peguei calmamente minhas chaves e segui em direção ao armazém. O que Daniel não sabia era que diversas câmeras de segurança estavam gravando cada movimento. O investigador particular estava presente. O gerente do armazém também estava presente. Até mesmo as autoridades locais haviam sido avisadas previamente de que um possível caso de invasão poderia ocorrer. Quando cheguei, Daniel já havia cortado a primeira fechadura. Ele pareceu chocado ao me ver ali. Por um instante, nenhum de nós falou. Seu rosto passou da confiança ao pânico quando percebeu que havia testemunhas por toda parte. Eu simplesmente fiz uma pergunta. Por que você está aqui?
Em vez de responder, começou a inventar desculpas, dizendo que estava apenas verificando uma propriedade da família. Ninguém acreditou nele. As evidências eram esmagadoras. Então chegou o momento pelo qual ele tanto esperava. Abria as portas do armazém. Daniel esperava encontrar ouro, dinheiro, antiguidades ou investimentos escondidos. Em vez disso, encontrou algo completamente diferente. Lá dentro havia milhares de registros documentando a história da minha empresa, fotografias da família, projetos beneficentes, arquivos de reconhecimento de funcionários e décadas de memórias que possuíam enorme valor emocional, mas pouquíssimo valor financeiro. Não havia tesouro. Não havia fortuna secreta. Não havia riqueza escondida. Toda aquela fantasia existia apenas dentro da imaginação dele. Enquanto a decepção tomava conta de seu rosto, o investigador revelou os relatórios financeiros e as provas reunidas ao longo de vários meses. A verdade finalmente veio à tona. Minha filha permaneceu em silêncio ao meu lado, enquanto ouvia detalhes que jamais conhecera. O homem em quem confiava havia perseguido dinheiro secretamente desde o início. Cada pergunta suspeita, cada tentativa de descobrir informações sobre meus bens e cada mentira passaram a fazer sentido. A realidade era impossível de negar. Daniel tentou se defender, mas suas explicações desmoronaram sob o peso das evidências. Minha filha ficou devastada. Ela percebeu que o homem que amava havia cruzado uma linha que nenhuma pessoa honesta cruzaria. O armazém nunca havia contido riqueza. Ele continha algo muito mais valioso: a verdade. E essa verdade destruiu a imagem que Daniel passou anos construindo. Nas semanas seguintes, minha filha decidiu se separar dele. Foi uma das decisões mais difíceis de sua vida, mas ela compreendeu que a confiança, uma vez quebrada nesse nível, jamais poderia ser totalmente restaurada. Vê-la passar por toda aquela dor foi devastador, mas ainda assim era melhor do que vê-la passar décadas ao lado de alguém que enxergava relacionamentos como oportunidades de ganho financeiro. Hoje, o armazém continua exatamente onde sempre esteve. A maioria das pessoas veria apenas um prédio comum. Para mim, ele representa uma lição. A ganância sempre encontra uma maneira de se revelar. Pessoas que buscam atalhos frequentemente expõem seu verdadeiro caráter quando acreditam que uma recompensa está ao alcance. Meu genro pensou que estava invadindo um prédio cheio de riquezas. Em vez disso, caminhou diretamente para a verdade que passou anos tentando evitar. E, no final, o karma fez o resto. Algumas pessoas passam a vida inteira procurando tesouros escondidos. Meu genro encontrou algo muito mais perigoso: a verdade. E, quando a verdade veio à tona, não houve sorte, desculpa ou mentira forte o suficiente para impedir que sua vida desmoronasse.